Vamos seguir então? Só dar uma recapitulada aqui nesse tema que diz que será ajudado pela segunda besta, sistema de governo religioso. Existem muitos sistemas de governo religiosos envolvidos na política, não existe? Existem muitos. O sistema do catolicismo, por exemplo, ele é mundial. E o catolicismo influencia na política de uma maneira tão tremenda que quando Fernando Henrique, aquele tipo de anticristo, vendeu a Vale do Rio Doce, os bispos saíram de Roma e vieram ao Brasil. E num jornal estava dizendo, na entrevista, o Fernando Henrique dizia: os bispos de Roma não precisam ficar preocupados, porque o dinheirinho da Igreja Católica já está reservado. Ou seja, ele vendeu a Vale do Rio Doce e mandou dinheiro para o Vaticano. Quer dizer, isso aí é uma coisa impressionante, né? E ele deixou vazar essa informação, porque ninguém nunca, sempre houve suspeita, os jornalistas sempre denunciaram isso, que a Igreja Católica leva dinheiro do país sem pagar nenhum imposto. Os dinheiros de casamento, batismo, as ofertas milionárias que são dadas na Igreja Católica, elas saem do país sem nenhuma barreira alfandegária. Você, cidadão brasileiro, nascido, criado, pagando imposto nesse mundo, se você quiser atravessar para qualquer canto, com qualquer produto, com qualquer quantia em dinheiro, você tem que pagar tributo. E a Igreja Católica, não. A Igreja Católica, ela leva o dinheiro do Brasil para Roma sem pagar nenhuma taxa. Bom, aí então o catolicismo é um sistema mundial. Mas aqui, quando fala que será ajudado pela segunda besta, que é um sistema de governo religioso, hoje nós já vemos se destacando dentro da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da Rússia, né? Está se destacando, tomando um novo impulso, a chamada Igreja Ortodoxa. Ortodoxa seria mais ou menos tipo uma tradição, né? A igreja tradicional da Rússia, que nada mais é que uma igreja do Estado. É uma igreja praticamente do Estado, dominada pelo Estado. Ninguém fala nada contrário ao Estado. É, vamos dizer assim, uma igreja católica hoje no Brasil. Ela fala alguma coisa do Estado? Ela fala alguma coisa do governo? Ela denuncia alguma coisa? Não. Assim, a Igreja Ortodoxa Russa é igual à Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil e no mundo. Ela não se opõe a nada. Ela só quer levar a parte dela. Então, nós estamos aí crendo que a besta seja a União Soviética, a Rússia, porque um símbolo muito importante é demonstrado para a Rússia, que é o urso. A Bíblia enfatiza muito o urso, e o urso recai como símbolo sobre a União Soviética. E o mais incrível é que tinha propaganda de um livro, um DVD, né? Era um DVD, nós precisamos adquiri-lo. Um DVD que na sua propaganda vinha falando do destacar do urso, equiparando o urso à União Soviética, a besta. Eu fiquei impressionado, mas glorifico a Deus que outras pessoas estejam entendendo, alcançando a visão. Então nós vamos ver se conseguimos adquirir este DVD, em que no filme demonstra a besta sendo o urso e o urso sendo a União Soviética. Então, nós temos aqui dois governos que podem estar, dois governos religiosos
que podem estar na mão do anticristo. Hoje, já dominando o mundo, a Igreja Católica, totalmente é a prostituta que reina sobre os reis da terra, né? De Apocalipse 17, é a Igreja Católica, doem quem doer. E temos a Igreja Ortodoxa Russa, que está também vamos dizer, se recompondo, tomando a sua força, caminhando. Então, de uma forma ou de outra, o anticristo será também ajudado por um sistema de governo religioso. A religião estará dentro desse sistema de governo. Bem, tanto prova que a religião estará dentro desse sistema de governo, como daqui a pouquinho, em algumas aulas para frente, nós estaremos vendo o significado da estátua interpretada no sonho de Nabucodonosor por Daniel, em que os pés eram pés de ferro e barro. E eu te digo que o ferro é política e o barro é religião. E eles estavam lá no último reino, que é o reino dos pés. Um reino encostado na terra, ou seja, um reino totalmente carnal, totalmente tenebroso. E ele tem 10 dedos, 5 em cada pé, 10 dedos que representam penso eu, né? Pode ser que um dia eu esteja errado, não sei. A União Europeia. Aqueles 10 dedos representam a unificação dessa União Europeia. Então, ali está a União Europeia, está o ferro, que é a política, e o barro, que é religião. Aonde? Lá no quinto reino. O quinto reino, não é isso? Quinto reino? Quinto reino. E ali nós vemos que a pedra que é cortada sem mão, que representa Cristo e a sua palavra, a pedra sem mão, né? É Cristo ou a sua palavra, que dá no mesmo. Cristo é a palavra é Cristo, ele é o verbo de Deus. Esta pedra é cortada, lançada e atinge os pés, atinge aquele reino que estará reinando. É o próximo reino mundial que nós estamos esperando, representado pelos pés da estátua vista pelo rei Nabucodonosor na interpretação de Daniel. Então, quando este reino se unificar, e ele já está tomando forma, Cristo, a pedra, virá sobre o Monte das Oliveiras, aniquilar o reinado do anticristo. Isso para mim está muito perto, pelo menos eu te garanto, mais 100 anos para frente não tem. Para quem já esperou 2000 anos, né, irmão? Eu não sei se verei, né? Eu creio que não. Eu creio que não verei, mas a minha parte tem que ser feita. Amém? Se Deus me colocou vivo nesse tempo, é para esse tempo. Muitas vezes a gente diz, poxa, como eu gostaria de ver esse dia, né? Não, até mesmo porque ele só verá depois do arrebatamento. Então, mas será um dia tremendo, amém? Um dia glorioso, porém, não será para a igreja viverá uma glória maior que essa. O arrebatamento é uma glória tremenda. Por isso, quem não estiver transbordante, não participará do arrebatamento. Vamos dar uma seguidinha aqui, que vem um outro segmento dizendo o falso profeta ou segunda besta. É mais ou menos o que nós estamos comentando aí nessa recapitulação, que fala sistema de governo religioso, Apocalipse capítulo 13, né? Então diz, terá aparência de verdadeiro, com a forma exterior de cordeiro. A denominação besta significa força animalesca e também você pode acrescentar aí sistema de governo mundial. Então diz que terá chifres de cordeiro, né? Quando você lê lá em Apocalipse capítulo 13, diz que terá chifres de cordeiro, mas voz de dragão. Voz de dragão é uma voz dominadora.
liderará o mundo ao redor do culto do anticristo. Então veja bem, o que está dizendo lá em Apocalipse 13? Terá chifres de cordeiro. Cordeiro é nomenclatura com referência à religião. Então quer dizer, ele terá aparência, terá chifre. Chifre é domínio. Então haverá o domínio de uma religião. Então, qual é a aparência dessa religião? Aparência de verdadeira, aparência de cordeiro. Mas dentro dela, o que sai? O dragão. Por isso que a Bíblia diz, não pode andar por vista. O que é andar por vista? A Bíblia diz que não podemos andar por vista. Nós temos que andar por fé. Como que é isso? Exatamente. Andar por vista é quando você observa a aparência. Quando você faz uso dos sentidos, né, que são 5, me ajuda aí. Audição, visão, olfato, tato e paladar. Essas coisas, esses 5 sentidos, 5 é o número esses 5 sentidos te reportam a uma manifestação na sua alma. O que você anda por vista, ou que aquilo que você se apercebe do mundo, ele atinge a sua alma. Mas a fé não vai na sua alma. A fé vai no seu espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ser filho de Deus não é algo que atinge o seu emocional, a sua alma, né? Emoção. Não. Ser filho de Deus é algo que atinge a sua razão, porque diz que o Espírito Santo testifica, ele confirma. Se você anda somente pelo que você ouve, pelo que você vê, pelo que você sente, você está andando na alma, está andando por vista. Mas por fé é quando você vai para oração e recebe a revelação. Isto é andar por fé. Fé não é dizer eu tenho fé. Fé é dizer eu tenho a revelação, eu tenho o conhecimento. Eu estava conversando com alguns irmãos agora ainda há pouco ali no intervalo e eu falei, de 2001 para cá, quem assumiu pastorado, quem assumiu igreja e não tem a visão da restauração, está servindo ao diabo, está servindo a Satanás. É o que eu digo. Se de 2001 para cá, fui consagrado, fala sobre restauração. Não, então foi consagrado pelo diabo. Eu assumi uma igreja em tal, quando? Em 2002. Assumi, qual é a visão sua? É restauração? Não, eu prego o evangelho. Então prega para o diabo. Eu estou curando enfermo, estou expulsando o demônio. Tá, para o diabo. De 2001 para cá, só existe chamado de Cristo bíblico na visão da restauração. Quem não tem visão de restauração de 2001 para cá e diz que assumiu o ministério, só se foi dado por Satanás, porque por Jesus não foi. Isso não é uma questão de emoção, eu achar que é, deixar que não. Isso é uma coisa muito séria. Porque eu já disse para alguns aqui no bairro de Santo Cristo, fui consagrado. Eu falei, por quê? Por Satanás? Que é isso? É isso mesmo, foi consagrado só se for pelo diabo. Você não sabe nada de Bíblia? Como é que foi consagrado? O que é restauração? Nada, meu amigo. Vamos parar de brincar de evangelho. Agora abriu uma igreja nova ali na esquina, né? Ali embaixo abriu uma igreja. Mais um templo do diabo. Não interessa. Abriu lá ali na esquina mais um templo de Satanás. Quando você vir aqui na rua Farnese, que vai descendo, abriu mais um templo de Satanás. Mais um lugar para destruir vidas. Não gostaram? Estou aqui, eu moro aqui. Moro aqui. Eu não me escondo atrás de microfone. Aí as portas estão abertas. Eu falo na cara, meu irmão.
Porque eu não ando por vista, eu não ando por alma. Eu entro no meu quarto e busco a revelação. De 2001 para cá, não tem visão da restauração? Está servindo ao diabo, num lugar chamado igreja e com título de pastor. Que vai descobrir a hora que a gente cruzar o caminho. E os que foram levantados antes? Perfeito. Antes é diferente. Daqui para frente, não tem restauração, não tem chamado. Daqui, antes de 2001, né? Antes de 2001, terão que conhecer a restauração. Terão a oportunidade, terão a chance. Por isso que Deus nos abriu portas violentas nos últimos dias. Deus nos deu 2 duplicadores de CD. Nós jogamos milhares e milhares de CDs para fora. Caiu na mão de outras pessoas que têm duplicador e continuaram a multiplicar aos milhares. Nós temos um site com milhares de acessos anualmente. Nós temos uma rádio que alcança milhares de pessoas diariamente. Nós temos uma obra como ninguém jamais antes de nós fez. Porque a visão da restauração tem pressa, tem que chegar às pessoas. Essas pessoas que tinham ministério antes da restauração vão caminhar até a hora de se deparar com a restauração. Quando se depararem com a restauração, terão que comprar a visão da restauração. Se não comprar a visão da restauração, não serão arrebatados. Não serão arrebatados. Não serão arrebatados. Ninguém será arrebatado sem ter a visão da restauração. Eu quero desafiar aqui perante os anjos e perante os diabos. Se não tiver a visão da restauração, não será arrebatado. E já tem gente que Deus está trabalhando, né? Por exemplo, aquela missionária, ela dobrou o joelho, fez uma oração, ela prega a restauração, mesmo sem saber, sem entender. Deus falou assim, ó, nos momentos que você não estiver trabalhando, eu quero você sentada lá aprendendo. Certo. Quer dizer, né? Ela tem que sentar aqui e aprender. Porque restauração é um negócio que eu ainda estou aprendendo. Cada dia eu fico mais impactado com as revelações que o Senhor tem trazido. Então, quem não sentar nesse banco, Deus tem um projeto com cada um. Pode ser que Deus queira que alguém aprenda através do site. Para isso, o site esteja lá. Pode ser que Deus consiga mover com alguém através da rádio. Mas tem aqueles que Deus quer que sente aqui nesses bancos. Se não sentar, vai estar cortado, vai estar fora. E nós já temos exemplo em nosso meio. De gente que Deus falou, senta lá, aprende lá. Não aprendeu, foi cortado. Sinto muito, mas esta obra não tem espaço para amizade, né? E por que que Deus exige de alguns que sentem aqui? Isso é um detalhe que eu quero enfatizar para você. Porque as pessoas, às vezes, meu irmão, elas estão com uma mania de soberania, de orgulho, vaidade e prepotência. E Deus então diz assim, vai lá e senta no banco. Se não sentar, está reprovado. Porque não pode continuar a caminhada com o orgulho, com a arrogância, com a vaidade, com a prepotência que tem. Então Deus quer botar a pessoa sentadinha para quebrar o orgulho dela e poder fazer dela alguma coisa útil amanhã. Se não tiver a humildade de sentar no banquinho, não vai adiante. É o tratar de Deus com cada um. Tem muitos pastores que foram chamados para esse banquinho aqui, não quiseram. Espera a trombeta soar que eles vão ver o que vai ser da vida deles. Amém? Bem, então o falso profeta, o segundo a besta, é um sistema de governo religioso, né? Você vê que na visão no episódio com Eliseu, que representa o Espírito Santo, pois ele é substituto de alguém que não tem genealogia, não tem nada que é. Elias representa a divindade de uma maneira muito especial. O Espírito Santo é representado na pessoa de Eliseu, porque é um substituto direto. Eliseu, quando está subindo uma colina, se deu aquele episódio em que ele
amaldiçoou as crianças que dele zombaram, ou seja, os pequeninos que dele zombaram, ele os amaldiçoou, e diz a Bíblia que 2 ursas, 2 ursas. Se urso é símbolo da União Soviética, e nós temos aqui as 2 bestas, nós podemos ter a primeira besta política e a segunda besta religiosa, porque eram 2 ursas. Pode ser que a Igreja Ortodoxa Russa venha despontar e suplantar, na verdade, eles odeiam o catolicismo, né? Pode ser que essa Igreja Ortodoxa Russa seja realmente a segunda besta para apoiar a primeira e eles fazerem as arruaças que tem para fazer por aí. Amém? Bem, deixe-me ver aqui. Vamos ler aqui esses detalhezinhos que diz que exigirá adoração à imagem do anticristo, fará crer que a imagem do anticristo fala, né? Isso aí, há controvérsias de opiniões, pensamentos, mas não é o essencial à nossa fé. Os que não adorarem serão mortos, somente os salvos não a adorarão, quer dizer, serão mortos. Esses serão salvos por não adorar e vão passar pela morte, pelo martírio, né? Quando João diz assim, Senhor, quem são esses de vestes brancas, salpicadas de sangue? Esses são os que vieram da grande tribulação. Assim como o fogo que caiu do céu em Jó 1,16 não era fogo de Deus, como os homens disseram, mas fogo de Satanás, o falso profeta receberá poder para realizar o mesmo. O que aconteceu lá em Jó? Quando Deus permitiu o diabo reinar sobre a vida de Jó, né? Jó ali representa o sofrimento, os judeus que vão sofrer no período da grande tribulação, porque o livro de Jó tem 42 capítulos. Está tipificando esse períodozinho final chamado grande tribulação, a segunda parte final do reinado do anticristo. Então Jó tipifica os judeus e todo aquele sofrimento que vem sobre Jó por permissão de Deus para que o diabo atuasse diretamente na vida de Jó, está representando essa catástrofe que acontecerá sobre a nação judaica. E ali nós vemos algo interessante, que os homens, quando vão a Jó, diz assim, Jó, caiu fogo de Deus e consumiu o rebanho. Mas aquele fogo não foi de Deus. Deus não ajudou o diabo a destruir as coisas de Jó. Deus deu ao diabo a permissão. Então, mas o que os homens disseram? Caiu o fogo de Deus. Esses homens vão representar aqueles que, de certa forma, vão se curvar às ações mirabolantes. Vão confundir as ações do diabo na grande tribulação como se fosse coisa de Deus. Essa é mais uma tipificação. Aí retirará o direito de pessoa jurídica de quem não adorar o anticristo, obrigando a humanidade a ter o número da besta. Isso aí é uma visão que eu particularmente não creio, né? Tirar o direito de pessoa jurídica, eu acho que essas coisas seriam muito complicadas. O mundo tem 6 bilhões de habitantes, certas burocracias não seriam possíveis, né? Tipo, implantar um chip. Não, isso para mim está fora de cogitação. Implantação de chip. 6 bilhões de habitantes. Que administração seria capaz de implantar chip em 6 bilhões de habitantes? Não, isso para mim está totalmente descartado. Eu creio o seguinte, a Bíblia diz que o número da besta seria posto aonde? Na mão e na testa. Mas em qual mão? Na mão direita e na testa. Ora, será que não seria bastante um único chip? Tem que ser na mão direita e na testa? Isso aqui para mim significa a destreza, ou seja, o serviço da pessoa em submissão ao reinado do anticristo, e na testa significa a pessoa colocar
todo o seu intelecto à disposição daquele reinado. Este é o sinal. Por quê? Eu posso ter um chip na mão e um chip na testa, e ainda assim os meus lábios confessarem Cristo. Ou não pode? Então, será que Jesus está preocupado com o implante de um objeto físico dentro do meu corpo? Não, a Escritura diz, se com a tua boca confessares ao Senhor. Muitas pessoas usam camisas até escrito coisas que nem sabem. Em inglês, coisas feias. A pessoa não sabe inglês, compra aquela camisa, bonito, veste aquela camisa, maior exaltação ao diabo. Mas ela é um crente. Até um dia que alguém diz assim, essa tua camisa aí, ó, tô vendo um demônio estampado, ou está escrito isso, está escrito aquilo. Aí ela tira. Mas ela não deixou de confessar Cristo por causa daquela camisa. Porque a verdadeira confissão tem que vir por entendimento. O culto verdadeiro é racional. Então o anticristo quer a testa? Não, ele quer o entendimento. Ele quer a mente. Ele quer a memória da pessoa a serviço dele. E uma vez que a sua mente aceita uma ideologia, a sua mão trabalha em função dela. Amém? Então, para mim, isso aqui está simbolizando simplesmente uma submissão ao reinado do anticristo. Eu não creio em nada de chip, nada de implante disso, nada de implante daquilo. Isso aí, para mim, é totalmente descartável. Ao contrário do que certamente você vai ouvir por aí. Então, terá poder sobre os crentes que ficarem para a grande tribulação. Ou seja, a Bíblia está mostrando claramente que pessoas não serão arrebatadas. E diz, meu irmão, diz que é uma multidão. É muita gente que não será arrebatada. E dessa multidão que não será arrebatada, muitos no mundo inteiro vão, como nós costumamos dizer, cair na real e vão ver que perderam a salvação e vão aceitar passar pela morte, confessando Cristo, mas sabendo que herdarão a salvação. Na primeira metade da última semana, as duas testemunhas atuarão, serão mortas e ressuscitarão. Na segunda metade da semana, o anticristo e o falso profeta serão personagens centrais. Bem, a gente encerra por aí e na próxima semana nós não vamos definir nada, nós vamos apenas ver opiniões sobre o que seriam estas duas testemunhas. De antemão, nós vamos ver essa visão também, mas pode estar certo de que Moisés e Elias virão, serão as duas testemunhas. Não, isso aí é melhor você contar a historinha de Chapeuzinho Vermelho, tá? Moisés e Elias não voltam a conversa nenhuma, isso é visão de uma igreja caída, que precisa de restauração. Dizer que Moisés e Elias voltarão neste mundo para testemunhar de Cristo é o absurdo do absurdo do absurdo. É inconcebível. Por quê? Porque não existe nenhuma base bíblica para supor tal coisa. Quer dizer, foi algum louco, imaginou a questão e puxou-a. E um monte de outros tontos saíram seguindo. Inclusive eu um dia já segui também, né? Eu falei, é mesmo, Não, esquece isso. Moisés e Elias com certeza não voltarão. Para esse episódio não, pode voltar para outro. Amém? Vamos estar orando então em nome de Jesus, agradecendo a Deus nesta manhã.